estar novamente aqui reunidos com o início desta nossa reunião de intercâmbio ou de comunhão, como dizemos, iniciando agora, e teremos na posição do Senhor a continuidade amanhã de manhã e à noite. Queremos dizer que é um privilégio muito grande poder estar aqui juntamente com os irmãos, e nós vamos passar agora uns instantes lendo e considerando mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, nós vamos ler até o verso 13. Até o verso 16. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Toda honra e toda glória ao Senhor nosso Deus. Amém. Durante o tempo em que o Senhor Jesus esteve com os seus discípulos, depois de morto e ressuscitado dentre os mortos, nós vemos que o Senhor Jesus ficou com os discípulos, ainda antes de subir aos céus, por 40 dias. Esteve com os discípulos, aparecendo-lhes, comendo com eles, falando com eles. E antes de subir aos céus, antes de ser assunto aos céus, uma das recomendações que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos, aliás, não é uma recomendação, mas uma ordem do Senhor, nós temos no versículo 4 do capítulo 1, quando o Senhor Jesus determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, que esperassem a promessa do Pai. E esta espera seria bem rápida, apenas mais 10 dias, porque isto ocorreria, como nós temos lido, no dia de Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa, 50 dias a contar do sábado da Páscoa. E o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, ele esteve por 40 dias com seus discípulos, então aproximadamente mais 10 dias.
promessa teria o seu cumprimento. E quando nós olhamos para o texto lido hoje, o apóstolo Pedro, ele explica que aquele acontecimento era o cumprimento da profecia do profeta Joel. Disse, é claro, inspirado pelo Espírito Santo. Ele então interpretou que aquilo que estava acontecendo não era embriaguez por parte daqueles irmãos, daqueles homens, mas era o cumprimento da profecia, da promessa feita pelo Senhor através do profeta Joel. Mas também o próprio Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele também fez essas promessas, ele confirmou essas promessas. Quando o Senhor Jesus estava ali em Jerusalém, por ocasião de uma das festas judaicas, durante a festa dos tabernáculos, nós vemos que o Senhor Jesus, ele se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E diz o escritor, isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Todos os crentes, portanto, receberiam o cumprimento desta promessa do Espírito Santo, que seria enviado para habitar no cristão, para habitar no crente para sempre, todos os dias em que ele viver aqui nesta vida. Também no capítulo 14, o Senhor Jesus, ele é muito claro em dizer que ele iria através da morte de cruz e através da sua ressurreição, a sua posterior ressurreição, ele iria deixar os seus discípulos. Fisicamente não estaria mais aqui, porém ele enviaria um outro semelhante a ele, um outro Consolador. O Espírito Santo viria para substituí-lo, um outro igual, tendo em vista que o Espírito Santo é realmente Deus. O Senhor Jesus Cristo é realmente Deus. O Pai é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus triuno, o Deus em três pessoas, porém um só Deus. É por isso que diz que ele é um Deus triuno, em três, mas um só Deus. Três pessoas, um só Deus. E na verdade, quando João Batista, durante o seu ministério, em Mateus capítulo 13, eu estou lembrando, de que João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E agora aqui, quando o Senhor Jesus, ele ordena aos seus discípulos, ele determina aos seus discípulos, como eu já tenho frisado no capítulo 1, ele disse que eles deveriam esperar em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai. E depois ele diz qual era esta promessa: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Este cumprimento desta promessa do Senhor, a vinda do Espírito Santo, que marcaria também, hoje para nós é história, é fato, marcaria o nascimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela se cumpriu no dia de Pentecostes, num dia em que muitos judeus que habitavam outras regiões, outras terras, eles estariam ali em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Tanto é que nós temos aqui o registro de que mais de 16 nações judaicas, 16 povos judaicos que habitavam em outras regiões e que por ocasião da festa eles estavam agora em Jerusalém. E nós vemos que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Quando nós olhamos para
o capítulo 1, nós vemos que após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, eles vieram para o cenáculo, eles estavam ali no cenáculo, estavam reunidos naquela casa, e diz-nos a palavra do Senhor, que o grupo consistia de umas 120 pessoas, uns 120 crentes, que estavam ali, entre eles os apóstolos, esperando, os 11 apóstolos, esperando o cumprimento da promessa. E nós vemos que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, ali no cenáculo, ali naquela casa.